física, né? Como eu te falei, nem Ok. tudo é descrito só com número. Por exemplo, temperatura é descrita só com número. Normalmente, você não está interessado, vamos dizer assim, na direção que está aumentando a temperatura, ou na direção da temperatura. Isso nem existe quando a gente está falando do Sim, nosso sim, corpo, sim, por exato. exemplo. Certo? Uhum. Muito bem. Então, é isso. Daí, ele está mostrando aqui algumas coisas interessantes, por exemplo, a velocidade, o vetor velocidade, nessas situações ali de um movimento parabólico. Você pode perceber Uhum. que, como o movimento é uma coisa redonda, com certeza o vetor não vai ser redondo, né? O vetor é sempre uma coisa reta. Sim, O vetor ali tem essa característica de ser tangente ao deslocamento. entendi, entendi. Muito bem. Continuando, né? Então ele está mostrando algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, ele colocou alguns vetores aqui e está falando nomes específicos, coisas específicas. Por exemplo, o vetor AB e o vetor CD, eles têm módulos iguais. Na verdade, todos os de cima ali têm módulos iguais. E o ZT também tem módulo igual. Mas eles têm, ah, no caso do ZT, ele tem direção diferente dos caras de cima. Por que que ele tem direção? O que que é direção? Módulo você já entendeu que é tamanho, né? Módulo, valor absoluto, tamanho, tudo a mesma coisa. Porque o ZT Agora, tá indo, tipo, pra diagonal ali, certo? isso. E os outros estão indo numa linha reta. Então, Estão numa direção tem a ver com isso. horizontal. Isso, direção tem a ver com isso. Com Certo. a linha. Com a Sim, linha sim, que o sim. vetor está. Muito bem. Ah, você pode notar, por exemplo, que o vetor AB está num sentido, ele está virado para a direita, enquanto o vetor DC ou CD que seja, está virado para a esquerda, certo? Normalmente Uhum. o vetor ele é dado pela a sequência das letras é onde ele começa e ele acaba. Por exemplo, como o nosso vetor aqui começa no C e termina no D, ele é o vetor CD, entendeu? Sim. Por exemplo, aqui é o AB. Por exemplo, aqui é o EF. É, Começa no E, começando da... Aqui eles chamam, a tipo, bundinha do do rabinho do rabo ali vetor. Isso, do vetor. exatamente. Muito bem. Operação com vetores, então. Adição vetorial. Esse Bem, daí vai, pelo que eu lembro, certo? Daí você me corrige. Mas pelo que eu lembro, tipo, tem que pegar e você vai desenhar os dois vetores, certo? Um começando, tipo, digamos, tem o A, que está indo para diagonal, e daí tem o B, que está indo um pouquinho mais na horizontal ali. Daí você coloca o A e o B na ponta do finalzinho ali do A, né? E daí aham, você faz uma soma ali. Então você faz uma paralela ao B, uma paralela ao A, onde eles se encontram. Daí você pega do ponto de começo ali do vetor A e faz uma linha até o ponto onde essas duas linhas se encontram, que seria a resultante. certo. Maravilha. É exatamente isso. Bem, eu gosto de dizer o seguinte, que a soma de vetores se dá da seguinte forma. Cabeça de um na bundinha do outro. Exato. Então foi o que aconteceu aqui. Estamos somando os vetores V1 e V2. Cabeça do V1 na bundinha do V2, tá vendo? Uhum. E daí a resultante é o VS. Exato, daí você, independente do jeito que eles estão, né, inclinação que eles estão, você vai fazer isso, cabeça de um no rabo do outro, e depois você vai pegar do rabo do primeiro até a cabeça do último, Sim. ok? Aí isso vai ser o seu vetor resultante. Portanto, pela lógica, se a soma dos vetores fazer eles voltarem para a mesma posição, por exemplo, um triângulo, Se daí, tipo, se fechar, daí a soma de todos os vetores vai ser igual a zero. exato, Certo. exato, exatamente. Então tá bom. Continuando aqui. Bem, ele vai falar essas coisas aí, operações com vetores, e aqui é o caso que você falou. Em especial, né? Nós estamos, na verdade, aqui falando de vetores verdes ali sendo somados, né? Então, somou, formou um triângulo. Aqui, como você está somando quatro vetores e eles não se encontraram no final, então você vai ter um quinto vetor resultante que vai fechar o polígono, né? Sim, sim, que daí vai ser Isso, aquela distância do A até o E, né? exatamente. Então, fecha o Certo. polígono sempre dessa forma. Claro, a gente está falando de forma bem geométrica aqui, não estamos colocando número nas coisas, né? Mas logo, logo elas vão ter números. É que, de modo geral, para fazer a conta com números diretamente, né, é necessário, preste atenção agora, que os vetores estejam na mesma direção.
Por exemplo, ali na figura 10, você pode ver o vetor V1 e o V2, né? Ambos na mesma direção, e a soma deles é o roxo de baixo ali, o VS. E perceba que se o V1, por exemplo, me disse 2 e o V2 me disse 4, então a soma daria 6, certo? Certo. Porque nós estamos falando diretamente de um tamanho, não é mesmo? O Uhum. tamanho ali de um mais o tamanho do outro, uma vez que eles estão na mesma direção, então você só soma os tamanhos mesmo. Sim, daí se estão, tipo, tem ali no embaixo, né, que tem o D e o F, né? Aham. Daí eles, digamos que um é 4 e o outro é 2, daí eles vai ficar para o lado que está a força maior. Então, nesse caso, Exato, eles vão seria o D a subtrair. força maior, né? E daí Aham. ficaria D. Não D, mas tipo, ficaria Exatamente. 2 a resposta, né? Sim, sim. Eles vão subtrair, né, meu caro? Exato. Justamente. Então, show de bola. Mas perceba que eles subtraem diretamente seus valores, né? Caso eles estejam na mesma direção. Sim. Beleza? Então, show de bola, show de bola. E existe um jeito, então, interessante, a gente usa muito isso para somar vetores, que é a regra do paralelogramo. Você vai desenhar um paralelogramo baseado nos vetores que você tem. Por exemplo, V1 e V2 aqui. O que que vai acontecer? Você vai criar retas paralelas a esses vetores, né? E o encontro dessas paralelas com a origem dos vetores, veja que aqui já não é mais bundinha de um no rabinho na cabeça do outro, né? Sim. E aí o encontro desses vetores que formando o paralelogramo aqui te É, dá o teu porque vetor. é praticamente a mesma coisa, né? Aham. Tipo, vai dar o mesmo resultado, só que é só uma forma, tipo, um pouquinho diferente, que em vez de colocar eles na bundinha do outro, né? Então, tipo, a cabecinha de um na bundinha do outro, vai colocar bundinha com bundinha, praticamente. Exato, isso ficou bem freak, mas beleza. É, sim. Show. Agora, voltando aqui. Temos aqui alguns casos interessantes para você tentar. Não, vamos primeiro dois exemplos. Aqui soma direto e pá. Agora a questão é você vai reparar, poxa, qual que é o tamanho desse vetor VS? Então, teorema de Pitágoras, né? Uma vez que É, esses vetores teorema de Pitágoras. são ortogonais, certo? Você pode fazer o teorema de Pitágoras. Então, E se for seria, ortogonal. tipo, Oi? Vx, né? Aham, Então seria Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, daí nessa, esses dois números na raiz quadrada, daí você pega o Vs, a distância, né? A distância, a exatamente. força. Exatamente. Então é interessante você reparar que uma vez que você está falando de física, né, é legal você ter coisas perpendiculares, porque pelo princípio de Galileu, uma coisa na vertical não influencia uma coisa na horizontal, por exemplo, né? Uhum. Gravidade não influencia o movimento horizontal, por exemplo. Sim. E por aí vai, né? Show de bola. Ah, então, Pitágoras na veia. Bem, você tem uma missão. Você é um homem e você tem uma missão. Fazer esses dois problemas. Então, baseado em tudo que eu te enrolei aqui, pode ser? Dados os vetores A e B, cujos módulos valem, respectivamente, 6 e 8, determine graficamente soma e calcule, o vetor soma e calcule o seu módulo. Vamos lá. Espera aí. Vou pegar um negócio rápido. Fazer uma aula aqui, né? Quê?
Já deixa eu pegar. Tá. Eu já meio que tá feito aqui já. Estou fazendo um desenhozinho mais bonitinho. Tá, e agora quer que eu calcule o. Eu vou pôr o nome do vetor, digamos, resultante como R, tá bom? Claro, fala. Então vai ter 6. Eu vou fazer uma calculadora aqui, então. Ó. 10. Não fala se é newtons, né? O que, mas eu vou pôr newtons, porque é tipo, é o que a gente mais usou, né? Estudando vetor aqui, então. Realmente, realmente, isto mesmo. Tá, Ah, agora eu vou para a próxima ali. Dados os vetores A, B e C, represente graficamente os seguintes vetores: A mais B, A mais C, A mais B mais C. A moeba, como é que é? É a doleta? a moeba. Tá, então tem o A que vai assim. Daí o B que desce assim. Tá, eu acho que o A mais B mais C também é estranho aqui. Bem, ele é esquisito mesmo. Não, porque tipo, vai ficar tipo um N com a segunda perna abertona, assim. Eu vou fazer aqui, Cabeça daí de um eu no rabo respondo. do outro e no final o rabo do primeiro com a cabeça do último. Acabou. Independente do que aparecer, é a tua soma. Hum, tá, peraí. Não, é porque eu acho que como deveria ser, seria tipo A, daí o C, daí o B, né? Uhum. Então, eu fiz que nem tá escrito ali, eu coloquei o. Bem, faça aí como você achar melhor, mas me mande o desenho. Quero desenho de vetores grandes, tá? Sim, sim, sim. Eu só não fiz no plano lá, sabe? Que é soma, então eu nem vou tentar pôr, tipo, explicar ponto de aplicação e tal, né? Beleza. Tem que fazer um negocinho também mais, umas cores aqui diferenciadas. Isso aqui vai ser um R, isso aqui vai ser um R, isso aqui vai ser um R. Ah,
B, A, C. Pronto, deixa eu mandar. Beleza. Então, o que tem ali embaixo, R igual a 10 newtons, é o primeiro, né? Aham. E o outro é o outro. Deixa eu só tirar isso. Só riscar isso daqui que eu tipo, fiz. Pronto, mandei. Então, ali em cima o primeiro, e daí embaixo tem o primeiro, segundo e o terceiro. Dos negócios, tipo, explica ali. Nossa, velho, você quer que eu enxergue uma coisa amarela assim? Nem eu que sei. Ah, A mais C mais B. Mas não era A mais B mais C? É, então, só que daí, tipo, fica muito estranho. Não, Mas não dá era a pra ordem. arrumar. Tu tem que seguir a ordem. É estranho mesmo. Mas aí como É é que estranho fica? mesmo, não tem o que fazer. Isso é Ó, um negócio que eu fiquei na dúvida na vez que fiz A. essa prova a primeira vez. Ô, porra. Vai ficar assim. Não tá funcionando isso. Puta que pariu. Só um instante. Tô arrumando aqui. Agora foi. A mais B Mas sim. mais C. Sim. Quem que é a soma? Rabo de um com a cabeça do último. Foi por. Ah. Essa é a soma. Tá, entendi. Só passou por dentro. Tá, então essa é a última ali que eu te mandei, então tá errado, né? Eu tinha Mas começado a fazer certo, mas eu não sabia que passava por dentro. não importa. Não, não tem nada a ver. O vetor, às vezes, ele não é uma coisa real, né? Tipo, uma coisa Sim. pegável. Por exemplo, a velocidade não dá pra pegar a velocidade. Mas ela tem uma direção e sentido. O vetor pode passar por dentro. Certo? Sim. Muito bem, tem outras pra se consagrar aí, meu bom. Ah, depois dessa só tem uma coisa a falar. Me tornarei o consagrado. Não tem Show, jeito. show. Eu vou fazer. Não, eu vou continuar com as mesmas cores. Lindas, maravilhosas. Então vai ter o A, mais B. Acho que não tá. A mais B, mais B, B. Tá. Primeiro já foi. Pera aí. Lá de cada quadradinho mede uma unidade. Então, digamos que seja 3, né? Então aqui vai ficar. Eu só vou escrever a resultante do tamanho, então. Que vai ser mais fácil. 5 newtons. E aqui R igual a. Newton. Tá, agora aquela ali. Considere os vetores A, B, C e D da figura abaixo. Determine graficamente o vetor soma A mais B mais C mais D
E calcule seu modo. Sabe-se que o lado de cada quadradinho mede uma unidade. Então, B é 2, C é 2, D é 1 e A é... Tá, vamos começar então, né, meu? Vamos começar então, né, meu? Né, meu? Vai ter o P, Shanks, Shrogs, cadê o... Shanks, 3, 2, 2, 1, Friends. O resultado vai ser este aqui. Bom, eu vou ter que acabar um pouquinho mais para frente, mas vai ser muito isso. Aqui, vou ver se mais, tá? Daí aqui seria resultante e o módulo. A mais B vai ser 5. Menos C vai ser... Vai ser 2. Então, igual a 2. Tá, lhe mandarei. Não sei se a última tá certa. O desenho tá certo. Mas agora calcular o módulo da resultante eu não sei. Não deu espaço, não. Agora deu fazer uma outra também. Ai. Mandei, pô. Deixa eu pegar aqui. Nossa, também lembra que eu falei que eu tava dormindo no sofá? Adivinha o que chegou hoje? Não tem ideia. A caminha nova do pai. Nossa, eu dormi que nem sei lá o que hoje. Vamos ver. Veremos. Boa, 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 boa. Só não sei ali no. Porque assim, eu calculei o R, né, na 136, aí, na questão 136, eu calculei o R sem usar a fórmula de o teorema de Pitágoras, né? Porque, tipo, não tem como aqui nesse caso, eu acho. Bem, você pode primeiro fazer as contas com. Não, na real, tem que fazer pelo Teorema de Pitágoras aqui. Você tem que fazer as contas primeiro em cada uma das direções. Por exemplo, horizontal com horizontal, vertical com vertical. Saca? Hum, Daí o que que acontece? Vamos dizer, se aqui mata isso, vira esse vetor aqui. Certo? certo, aquele animar aquele vira só um também. Exato. Então você vai ter um vetorzinho um para cá, um para cá. Certo. Então você faz o teorema de. Ou você faz a regra do Bom, daí seria paralelogramo. um e um, né? Exato, um Pitágoras com um e um. Que vai ser um, certo? Que vai ser não. Faz a conta aí que tu vai ver que não vai dar um, não. Não pode ser um, a hipotenusa tem que ser maior que os outros É, catetos. sim, exato, é isso que eu lembrei agora. Vai ser tipo 1,1.
Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, raiz quadrada de 1 ao quadrado, que seria 1, mais 1 ao quadrado é igual a... Caramba, como isso é possível? Não, na real, tá, é a raiz quadrada de 2. Exato. 2. Muito bem. Então deu para começar bem esse assunto, né? Eu não sei se você tem um material decente sobre isso, mas eu posso. Eu acho que eu já te enviei esse livro ou algo do gênero. Leia nesse livro aí, Seção dos Vetores, beleza? Beleza, beleza. Show de bola. A gente se fala, meu querido. Abraço. Tá, então. Abraço. Falou.